Então, pode ir mandando o seu alô, conta pra gente de onde você está assistindo, que a gente gosta muito de saber, né? Já passamos ali de 7.500 inscrições, então a gente precisa saber de onde que você está assistindo e a gente vai interagindo e chegando um pouquinho mais perto aí de você, levando informação de qualidade e te provando que você não está sozinho, que a gente está aqui junto para levar quanto mais consciência sobre o autismo, melhor, né? E eu quero apresentar a nossa primeira convidada de hoje. O nome dela é Cacá Lobe, podemos dizer assim, né? Tem todo o sobrenome. E ela é mais conhecida como Cacá do Autistólogos. Ela é mãe do Pedro, de 14 anos, que tem autismo, do Matheus. Olha ali, apareceu. Tudo bem, Matheus? Esse é o Matheus, né? É. Ai, que bonitinho. Dá um oi pra galera aí, Matheus. Ó, ele quer falar uma coisa. O que você falou? É a minha melhor mãe do mundo. Ah, bonitinho. Dá um oi. Obrigada, Matheus, pela tua participação, viu? A gente concorda com você, realmente. E ajuda muitas mães, né? E vamos lá, nós temos o Pedro, que ele tem 14 anos, ele também tem autismo, e o Matheus, que ele tem autismo e TDAH. A Cacá, ela é ativista da causa e foi recentemente diagnosticada também com autismo. É autora do site www.autistólogos.com. Esse mesmo nome você vai encontrar nas redes sociais. Já anota aí, @autistólogos, né? Que você vai encontrar ali no Instagram e no Facebook. Você não pode deixar de se inscrever agora. Puxa seu celular lá, na pesquisa, já se inscreve. Tá? Autistólogos, _KK. Você vai encontrar todo o material que a Cacá vem desenvolvendo. Ela vai falar um pouquinho disso na live dela também. E o livro Propósito Azul, gente, é um baita do livro, um material incrível, com todo o coração, sentimento, alma, você enxerga ali, você lê, né, em cada linha, foi feito com muito carinho, muito amor. Se você não teve a oportunidade de adquirir ainda, você pode adquirir, depois a Cacá até fala pra gente aonde que dá para adquirir, para que você possa também ter esse material de muita qualidade. A renda desse livro, gente, olha que incrível, ela é 100% revertida para a causa. Ela tem o prefácio do Marcos Mion e o collab de alguns dos maiores especialistas da área do autismo. Cacá, quero te agradecer muito, porque você é uma pessoa que a gente está tentando trazer a tempo para o evento da Rafa, a gente acaba não conseguindo conversar, né? Mas a gente agora deu certo, encaixamos na sua agenda, um dia que você pudesse, e a gente tem uma alegria muito grande, porque você nos representa como mãe, e ao mesmo tempo representa essa causa, e o mais legal de tudo, que você poderia fazer qualquer outra coisa, mas você está ali levando conteúdo de qualidade diariamente, é ela que produz, faz o roteiro, grava, edita, faz tudo, né? Ela é a própria agência dela. E um coração para levar muita informação para as famílias. Então, obrigada, não desista dessa causa, tá? Você nos representa, a gente curte teus vídeos, compartilha eles também. Então, por nós e por mim, por tantas, siga em frente e a gente quer te ouvir agora com Mães à Obra. Bem-vinda, Cacá. Ai, Kenny, poxa, muito obrigada. Eu que te agradeço pelo convite de fazer parte desse evento. Que responsa, hein? Depois de tanta gente fera, tanto profissional que eu admiro tanto, e a seguir a minha mestre maravilhosa, Maíra, né? Que me ensinou tudo que eu aprendi sobre autismo e que tornou possível a evolução do Matheus, o nosso... Enfim, tudo de bom que aconteceu com a gente nesse caminho foi graças a essa pessoa e a essa profissional incrível, que é a Maíra, né? Que eu tenho uma gratidão eterna. Quero agradecer também todos os patrocinadores que apoiaram o evento, porque sem eles, né, nada acontece. Então, muito obrigada, principalmente as empresas que muitas vezes não estão envolvidas com autismo e mesmo assim, né, apoiam a nossa causa, isso é muito bonito. E também aqueles que estão envolvidos e também estão ali investindo para que mais pessoas tenham acesso à informação. Que eu sempre digo que o problema no Brasil não é em relação ao autismo, não é financeiro, né? É a falta de informação. Então, vamos começar. Então, o título é Mães à Obra, né? O autismo na minha vida. Então, o Matheus... Hoje em dia tem 9 anos, todo mundo já viu aqui ele querendo se meter e fazer propaganda do canal do YouTube dele. Mas agora tem que fazer silêncio. O Matheus tem 9 anos e ele foi diagnosticado quando ele tinha 1 ano e 9 meses. E ele tinha atrasos, não falava, buscava sempre brincar sozinho, né? Não queria muito interagir. E depois de 2 anos de tratamento, ele perdeu esses atrasos e hoje em dia o autismo dele é muito leve, né? Não, praticamente, ele até agora começou a ir de van para a escola, de Topic, só para fazer mais amigos no caminho, né?
No começo do ano passado, ele foi diagnosticado também com TDAH. Aí, no começo do ano passado, junto com o diagnóstico de TDAH do Matheus, veio o diagnóstico do Pedro, né, de Asperger, que antes se chamava Asperger, e que hoje é um subtipo do autismo leve, né? Então, ele hoje em dia tem 14 anos, os sintomas dele são muito leves, mas, de alguma forma, isso causa, né, um desgaste e tal, e por isso é importante a gente sempre monitorar, cuidar, tratar. Aí, no final do ano passado, eu tive um burnout. Por causa desse burnout, os meus sintomas ficaram evidentes, porque as meninas, isso é muito comum entre as meninas têm mais facilidade de mascarar os seus sintomas do autismo. Então, elas veem no outro, em outra amiga, na família, como que eu devo agir, e elas imitam, né? E todo mundo aprende a falar e socializar por imitação. Mas, no caso das pessoas com autismo, elas não fazem isso de forma natural. É como se fosse um teatro. Então ele gera um desgaste muito grande. Então, é a mesma coisa se você tiver que atuar, se colocar no papel de outra pessoa, né, e agir diferente daquilo que você é. E isso eu fui fazendo de forma totalmente inconsciente ao longo da minha vida, né? Mas desde bebê, desde pequena, eu sempre andei na ponta dos pés, até hoje, né? Se o piso não é de carpê, ou num tapete, enfim, um piso assim que possa ter qualquer sujeirinha, eu não suporto. Então, eu prefiro ficar ou de calçado. Se eu não tiver com calçado, eu vou ter que andar na ponta dos pés, porque eu tenho muita sensibilidade. E esse é um sinal clássico, né, de autismo, essa sensibilidade nos pés. Sempre tive seletividade alimentar, pensamento literal. Eu era aquela menina boazinha, que não incomodava e que, de repente, não chamava a atenção, né, da família. Precisamos procurar um diagnóstico, uma ajuda, porque era aquela menina boazinha. Isso é o certo, então eu fazia. E não estressava, não estava ali dividindo as minhas dificuldades, né? Então, tive depressão na adolescência, que é algo bem típico das pessoas que, embora sejam funcionais independentes, né, geralmente leva, no caso das mulheres, muito a ansiedade e depressão, né? São sintomas que muitas vezes se confundem e tudo isso pode ser desencadeado por um autismo que está mascarado ali. Até lá no meu Instagram, nos destaques, tem assim, faça aqui o seu teste. É muito legal fazer, eu explico ali como é uma página em inglês, mas eu explico ali como fazer a tradução, porque a genética também, como o autismo, ele é basicamente genético, né? Um fator genético é muito grande, então, geralmente, essa genética está nos pais. Então, é muito comum, realmente, quando a gente tem um filho com autismo, depois acabar descobrindo que a gente tem autismo também, né? Então, claro, cada um com sintomas diferentes, com graus diferentes, né? Eu e o Pedro não tivemos atrasos, não tivemos, mas temos, sim, algumas dificuldades. E o diagnóstico, ele nos ajuda no autoconhecimento, né? Então, hoje em dia, eu estou procurando essa Cacá que está atrás da máscara, tentando me achar aqui, tentando me entender, tentando perceber minhas dificuldades para entender como que eu posso fazer para facilitar a minha vida, né? Então, como a Kenny já falou, eu sou autora do site autistólogos.com, do Instagram autistólogos_kk. Convido para que vocês visitem, lá tem muita informação, e como a Kenny falou, né, eu faço tudo sozinha, me viro, mas para levar essa informação para frente. Sou autora também do livro Propósito Azul, está à venda lá na amazon.com.br, é só clicar lá, ele custa bem baratinho, uns R$20, acredito. Tem a versão também para quem mora fora do país, muitas vezes tem brasileiros que moram em outros países, né? Dá para comprar também a versão Kindle. Então, convido todos vocês, foi escrito realmente com muito amor para ajudar as famílias e levar informação. E tem os maiores especialistas da área aí, alguns já até palestraram, então tem o Dr. Gardia, tem um outro, tem a Maíra, tem o Dr. Rodrigo, enfim, muita gente super bacana. E o livro, ele foi escrito para pessoas que não têm o hábito da leitura. Então, a gente criou uma historinha
onde a pessoa nem percebe que está aprendendo, mas ela está aprendendo um monte de coisas sobre autismo, mas de um jeito que não é um livro técnico. Então, a gente fez de um jeito para que as famílias tenham mais facilidade, né, nessa leitura, para que não seja um livro técnico. Enfim, então temos Dr. Gadia, Maíra, Dr. Motri, Autismo Legal, isso é importante para conhecer os seus direitos, né? Luciano Lacerda, falando sobre inclusão escolar, enfim. Naquela época era 1 a cada 59, hoje em dia 1 a cada 44 crianças nascem com autismo, né? E agora falando, né, por que Mães à Obra? Vamos analisar na história quais foram as mulheres mais notáveis da história. Daí a gente tem a Madre Teresa de Calcutá, né, que dedicou a vida a cuidar dos mais pobres, que recebeu o Nobel da Paz e que foi canonizada em 2016. Temos a Malala Yousafzai, eu acho que é assim que se fala, não sei, mas uma mulher, né, que é muito conhecida porque ela lutou pelo direito da educação e luta ainda, né, das meninas paquistanesas, que lá as mulheres não podiam estudar, né, então ela também recebeu um Nobel da Paz. A Cleópatra, né, foi uma rainha egípcia que todo mundo conhece, porque na verdade se a gente olhar para trás, na história, quem que são mulheres que fizeram história, né, a gente vê poucas, né? Então, a Cleópatra, ela falava 9 línguas, e até hoje alguma coisa a gente já ouviu falar sobre a Cleópatra, né? Mas para o seu filho, a mulher mais importante que existe é você, né? Você é a mulher mais importante e provavelmente só você vai poder mudar a história dele. A realidade, ela é dura. Quando a gente recebe o diagnóstico do autismo, né? Não tem saída. A gente geralmente tá sozinha, porque geralmente são as mães que enfrentam sozinhas essa batalha, né? E a gente tem que aprender o que fazer e aplicar, porque se na maioria das vezes a família não tem plano de saúde, não tem acesso ao tratamento e elas têm que se virar e aplicar. Eu tive que fazer muito isso, né? Eu aprendi com a Maíra e depois eu que aplicava em casa. Depois eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Enfim, as mães têm que se virar, porque na realidade brasileira a gente não tem políticas públicas, né, de atendimento. Então, eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos que tem um filho com autismo. E ela falou, Cacá, eu nunca tive que ir atrás de nada. O governo que me diz, marca consulta, faz tal terapia, não sei. E aqui é totalmente contrário. As mães têm que se dobrar, né? Além da questão financeira, é a questão de mesmo numa dedicação total, né? Então, é uma consequência para toda a vida. Ela tem que decidir, né? Ou ela age agora, ou vai pagar por isso o resto da vida. E o filho pode ficar dependente dela para sempre. Então, a gente não tem saída. Ou a gente age, ou a gente paga, né, o preço. Então, infelizmente, é um beco sem saída e que a gente tem que levantar a poeira. E mesmo a gente fazendo tudo, a gente leva uma culpa gigante. Porque toda mãe nasce com culpa, né, gente? Eu acho que junto com a mãe, já nasce a culpa junto ali na mesma hora, né? O bebê nasce, daí ali naquele momento nasce a mãe. E junto com essa mãe, nasce a culpa, né? A gente carrega tudo sozinha e ainda carrega a culpa, né? Então, e quando a gente tem um filho especial, essa culpa ela é multiplicada por muitas e muitas vezes. E por mais que a gente faça, nada nunca é suficiente, né? E é sempre assim, né? Se a mulher trabalha fora, ela está abandonando o filho. Se ela não trabalha fora, vida boa, não faz nada, é malandra, né? Então, se essa mãe está presente o tempo todo, então ela é uma mãe super protetora. Aí não, se ela deixa com outras pessoas, porque está abandonando o filho. Enfim, as mulheres têm esse peso, né? De nunca tá bom o suficiente, né? As mulheres são muito cobradas e uma sentença condenatória é meio que difícil de escapar. Mas a gente tem que avaliar isso de uma forma mais leve, né? Tentar tirar essa culpa, porque a culpa ela não serve para nada. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente fazer o que é possível e o restante deixar nas mãos de Deus, porque senão a gente vai pirar, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu falo, né? Ano passado entrei em burnout, mas tudo bem. Enfim, mas qual que é o tratamento adequado, então, para o autismo? É um tratamento intensivo, tem pelo menos 10 horas por semana,
E é muito comum a gente ver famílias, não, eu faço fono uma vez por semana, TO. E a gente fez isso no começo, né? Só que, gente, não é suficiente. A gente precisa pelo menos de 10 horas por semana. Tem que ser precoce, ou seja, quanto antes, melhor. E eu já vou explicar como viabilizar tudo isso, tá, gente? Não fiquem ansiosas aí pensando, não, isso é impossível. Calma, eu vou explicar tudo como vocês podem fazer. E tem que ser um tratamento de qualidade, né? O que é um tratamento de qualidade? ABA. Isso aí é um consenso mundial que tratamento para autismo é ABA, claro, além de uma equipe multidisciplinar de acordo com a comorbidade de cada criança. Então, se a criança tem TDAH, então ela vai provavelmente tomar uma medicação, né, para aumentar a atenção. Se ela tem questões sensoriais, ela vai ter uma terapeuta ocupacional para trabalhar com especialista em transtorno do processamento sensorial. Enfim, essa equipe é montada de acordo com as comorbidades de cada criança. Então, o tratamento tem que ser intensivo, precoce e de qualidade, né? Por que a intervenção tem que ser precoce? Porque quando a gente vê um transtorno, uma doença, a gente já sabe, né? Quanto antes age, melhor, né? Quando a gente for lá no comecinho, a gente consegue ter resultados muito melhores. Então, quanto antes a gente agir, melhores serão esses resultados. Se o profissional está em dúvida, né? Porque a gente vê muito isso, que às vezes a família vai lá procurar um profissional e o profissional fala assim, não, mãe, não é nada, você está procurando problema onde não existe, não sei o quê, ou cada criança tem seu tempo. Infelizmente, a gente vê muitos profissionais falarem isso ainda, e nessa, a criança perde ali o período em que o cérebro dela é literalmente uma esponjinha e está pronto para aprender. Então, algo que eu sempre digo menos importante é o diagnóstico. O mais importante é trabalhar com as dificuldades que seu filho tem, né? Então, além disso, a gente tem que ter em mente que não adianta a gente gastar nosso tempo, nosso dinheiro, a nossa esperança, né? Investir em algo que a gente não sabe se vai funcionar. Então, a gente tem que investir num tratamento de qualidade. E se a gente perde um tempo... primeiro eu vou ter que mal faz se eu tentar alguma coisa. Não está provado que funciona, mas o que custa tentar? Custa, gente, custa tempo, custa dinheiro, né? Custa plasticidade cerebral, que é um período ali da primeira infância, onde aquele cérebro tem muito mais capacidade de aprender. Então, a gente não pode perder tempo com algo, né, que é tão valioso, que são esses primeiros anos do desenvolvimento da criança. Já é um consenso mundial que ABA, que é a análise do comportamento aplicada, é o que funciona melhor para o autismo, tá? E já tem mais de 40 anos de comprovação científica, é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, é a organização da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, da Sociedade Brasileira de Pediatria, enfim, uma série, e isso não tem mais dúvida, gente, não tem o que discutir. Tratamento para autismo é ABA. O profissional que fala para você, não, mas ABA é isso, ele não entende direito, fala para ele estudar, tá? E além de ABA, é preciso também uma equipe multidisciplinar, né? Como eu já falei antes, para tratar essas comorbidades, eventuais comorbidades que podem vir junto com o autismo, né? Porque muitas vezes o que está pesando mais não é nem o autismo, às vezes é porque a criança não dorme à noite. Então, a gente tem que tratar essa questão do sono, porque isso vai prejudicar ali o desenvolvimento da criança, né? Então, em setembro de 2014, quando a gente começou o tratamento, né? Não, na verdade, começou o tratamento em 2014. E em 2015 que a gente começou com a Maíra, e a gente começou o tratamento de verdade, porque até então a gente estava tirando para todo lado, mas não estava fazendo ABA. E ali foi uma grande transformação. Mas logo no comecinho, eu lembro que a Maíra mandou a Mari, que é uma psicóloga se não me engano, uma psicóloga da equipe dela, que foi lá no hotel, tal, daí ela começou a brincar de tinta, ou montar quebra-cabeça. E assim, gente, eu ia até São Paulo, naquela época não tinha os cursos da Maíra, né, que são incríveis, cursos online.
Então, para aprender com ela, o que eu tinha que fazer? Tinha que pegar o avião, ir até São Paulo, o Matheus ia vomitando daqui até lá, ele saía correndo no aeroporto, e não parava quieto, enfim, era um trabalho estar lá, a gente gastava uma grana, e daí para chegar lá, e ela tá montando quebra-cabeça. Eu pensava, meu Deus, se fosse para montar quebra-cabeça, eu faria, tudo que eu quero é que meu filho fale, né? O que eu não entendia é que o que importa não é falar com a parede. O que a gente quer, né, da criança com autismo que tem atrasos, é a fala com função. E falar com função é um comportamento complexo. Antes da criança falar com função, ela precisa consolidar alguns pré-requisitos. É a mesma coisa, por exemplo, quando você pega uma criança, sei lá, que nem gatinha e coloca ela no andador. Ah, ela tá andando? Tá, mas não tá andando sozinha, né? Ela não tá andando com função de andar. Então, a mesma coisa na fala, tem também o sentar, o engatinhar, o ficar em pé, para depois começar a andar, né? Então, tem os passos, tem os pré-requisitos da fala com função que a gente tem que colocar nesse tratamento e que a Mari estava ali fazendo com o tal do quebra-cabeça, com a tinta, só que eu não entendia, não sabia que ela estava fazendo isso de escondidinho, né? Então, como que eu imaginava que ela ia trabalhar a fala, né? Ia olhar uma letra e ia dizer né? Ou vai ver um desenho do dinossauro, fala dinossauro, e a criança repete. Mas não é bem assim, né? Porque não adianta a criança falar sozinha sem o objetivo de se comunicar. Não adianta a criança falar lá no consultório, por exemplo, gato, e quando ela está em casa e quer tomar água, está com sede, ela não sabe pedir água, né? Então, o que a gente quer é a fala com função. E como que a gente aprende a falar? A gente só conversa porque tem o interesse de interagir. Então, a gente só fala com alguém porque a gente quer interagir com essa pessoa. E a gente fala por observação e imitação. Por isso que a gente fala a mesma língua dos nossos pais e com o mesmo sotaque até, porque a gente observa eles e imita, né? E tudo isso é comportamento. E comportamento, como que a gente trata comportamento? Com a aba, que é a análise do comportamento aplicado, né? Então, a gente fala mesmo, isso que eu já falei, né? Que a gente fala a mesma língua dos nossos pais, com o mesmo sotaque, porque como que a gente aprende a falar? É com eles mostrando a fotinho lá, como eu imaginava? Não, a gente aprende por observação e imitação dos nossos pais ao longo do dia. Cada momento do dia é uma oportunidade de aprendizagem quando a criança consegue observar os pais e imitá-los, né? Enfim, não adianta a gente dar o peixe, como é aqui. Eu vou pegar uma palavra, né? Vou pegar a imagem, tem um dinossauro, eu falo, dinossauro, isso eu vou dar, né? Isso é dar o peixe. A gente tem que ensinar a pescar, ou seja, a gente tem que fazer com que cada minuto do dia da criança seja uma oportunidade de aprendizado. E como que a gente faz isso? A gente, através trabalhar o contato visual, né? Trabalhar a imitação e os comandos. E a Maíra sempre explica como que faz isso, né? Enfim. Então, os principais programas, como a própria Maíra fala, são observação, imitação e comandos, certo? E como que no autismo, brincar é uma coisa muito séria. É através das brincadeiras, né? Como eu falei, a gente só fala, a gente só conversa com alguém porque a gente tem vontade de interagir com aquela pessoa, né? Então, como que a gente vai ensinar a nossa criança a falar? Brincando. Brincar é uma coisa séria no autismo. A gente tem que aprender o passo a passo para como que eu vou entrar na... mas o meu filho não gosta. E é muito comum, e isso aconteceu comigo, quando a gente tem um filho que não responde, que não interage com a gente, que não conversa com a gente, que não responde às brincadeiras, a gente acaba, sei lá, dando banho assim em silêncio. E o que a gente tem que fazer é o contrário, a gente tem que entrar na brincadeira, ser super legal. E a Maíra ensina lá nos cursos dela, no site e tal, o passo a passo de como a gente faz para interagir com essa criança.
Para quem quiser saber esse passo a passo, tá lá no Autistólogos_KK, no destaque, como tá ali na setinha, brincar. Lá tem o passo a passo. Então, primeiro a gente tem que seguir a liderança da criança. Infelizmente, eu vou ter que passar tudo rapidinho, assim, só para vocês se aprofundarem depois, porque o tempo é curto, né? Outra dica muito importante é a gente usar poucas palavras e sempre associar uma imagem. Então, eu sempre dou um exemplo. Você vai para o Japão, não fala japonês, né? Você chega no restaurante, está lá um monte de coisa escrita, ou o garçom fala um monte de coisa, e daí você pergunta o que é isso aqui, e ele fala, é um peixe cru de 400 gramas, que veio fresco lá da não sei da onde. O que a gente vai entender? Provavelmente nada, né? Agora, se ele pegar uma foto de um peixe cru, apontar e falar sashimi, nesse momento eu vou ter a oportunidade de aprender uma palavra. E é mais ou menos isso que a gente tem que fazer com a criança com autismo. Ao invés de falar, Joãozinho, tá tarde, são 9h30 da noite, tu ainda não tomou banho, tem que colocar o pijama, blá, blá, blá. Todo dia tem que dizer a mesma coisa. O que a criança vai entender? Provavelmente nada. Então, o que a gente faz? A gente pega, por exemplo, o pijama, ou a foto do chuveiro, se ele tem que tomar um chuveiro, eu falo, né? Pode ser no telefone, gente. Hoje em dia, com o Google, é facinho. A gente pode tirar a foto da criança no banho, certo? O melhor mesmo é se a gente fizer um quadro de rotina, né? Mas, não deu tempo. Daí você tira uma foto lá da criança, banho, né? Então, a criança que não fala nenhuma palavra, eu vou conversar com ela só usando uma palavra e vou mostrar uma imagem para ela associar. Até mesmo em português, né? Quando a gente tem um cardápio lá cheio de fotos, ao invés de um monte de coisa escrita, não é bem mais fácil para a gente compreender? Então, é muito importante o uso de imagens, né, para uma criança que tem atraso da fala. E a regra do +1 é outra questão muito importante. Não, crianças que não falam, a gente tem que conversar com as crianças usando só uma palavra, né? O exemplo do sashimi, né? E a criança que fala uma palavra por vez, eu vou juntar duas palavras. Então, sei lá, sashimi fresco, né? Ou, enfim, carro azul. Eu vou juntar duas palavras formando uma frase. Não vou ficar falando uma frase gigantesca, né? Outra coisa muito importante são os 8 passos do comportamento verbal. Para a criança conseguir falar, tem todas aquelas etapas anteriores, né, os pré-requisitos. E esses 8 passos do comportamento verbal, que a minha mestre maravilhosa criou, ele é maravilhoso, porque não adianta a gente lá mostrar a imagem e pedir para a criança falar, né? Porque primeiro a gente vai ter que ter primeiro ela vai ter que verbalizar, aí eu vou ensinar para ela as palavras, enfim, nesses 8 passos tem explicadinho, tanto lá no Insta, nos destaques, em falar, como lá no site, em falar, vocês vão encontrar aí esses 8 passos, ou no canal do YouTube da Maíra, né, os 8 passos, para ensinar a falar. Outra coisa muito importante que a gente tem que aplicar em casa, que quando a gente pede, a gente tem mania, às vezes, filho, tá na hora do banho. Tá na hora do banho. Vamos. Não, a gente pede alguma coisa, a gente tem que fazer cumprir. Ordem dada, ordem cumprida. Isso também é coisa da mãe, né? Então, só que como que eu vou fazer que a criança cumpra? Eu vou dar ajuda para ela. Então, por exemplo, se eu peço para ela desenhar uma estrela, eu vou pegar na mão dela e vou, né? Mão sobre mão, eu vou dar uma ajuda física, enfim. Eu sempre vou garantir o sucesso, né? Antigamente se dizia, errando que se aprende. Não, gente, a gente aprende muito mais quando a gente acerta. Então, a gente aplica, né, aprendizagem sem erro. Sempre que a gente pede alguma coisa, a gente faz a criança cumprir. E depois a gente dá um reforço, associa, quando a criança faz o que a gente pede, a algo muito legal, que ela vai sentir, poxa, quando eu faço isso, eu ganho o meu brinquedo favorito, ou eu ganho bolinha de sabão, algo que a criança adora e que a gente reserva para esses momentos, né? Então, com isso, a criança vai fazer o quê? Ela vai aumentar aqueles comportamentos que a gente está desejando. Então, se eu quero que a criança pegue mais tempo na caneta, eu peço para ela, pega na caneta para fazer estrela, eu dou ajuda, e eu reforço com alguma coisa que ela adora,
o que vai acontecer? Ela vai ter mais vontade de pegar na caneta, coisa que ela não gostava antes, porque o cérebro dela começa a associar que aquilo não é tão ruim assim, porque vem junto uma coisa legal. Então, é muito importante que a gente dê um reforço, né? Porque as crianças com autismo, as pessoas com autismo, os reforços sociais, que é parabéns, muito bem, eles podem não ter o mesmo efeito que as crianças neurotípicas têm. E é por isso que a gente tem que trazer de fora um reforço, né? E por que ABA, então, né? Porque as técnicas ABA, elas têm mais efeitos, não tem mais discussão. Se a gente associar alguma outra técnica que funciona com ABA, vai ser ainda melhor, né? Aquela técnica, se eu for comparar, ABA é melhor. Mas isso aqui funciona, se isso aqui funciona, eu colocar ABA junto, vai ficar melhor ainda. Enfim, ABA não tem discussão, gente. Aumenta até QI, então a gente tem que ir atrás, aprender ABA. Aliás, tem cursos, eu acabei de publicar lá também, tem cursos do SUS, que são gratuitos, do Ministério da Saúde, que são gratuitos, e estão lá nos meus destaques também. Só que quando a gente fala em ABA, muita gente fala, mas ABA é chato, ABA é caro, não tem ABA na minha cidade, meu plano não cobre ABA. Mas nada disso é verdade, gente. ABA não pode ser chato, porque com ABA naturalista, né, a gente só faz o que a criança quer. ABA pode ser até de graça, né, porque tem esses cursos lá do Ministério da Saúde, tem o YouTube da Maíra, tem o site da Cacá, tem o Instagram da Cacá, enfim, tem muito material gratuito, né? O plano de saúde, ele tem que sim cobrir, e apesar de toda essa discussão aí do rol da ANS, a ANS já declarou uma vez, né, que o ABA está implícito no rol dela. Então, a gente tem sim como reivindicar ainda, e é possível também fazer ABA à distância, tá? Então, é possível você ter alguém que aplique e ter um especialista ABA que vai monitorar aquele caso, que vai criar um plano, tudo online. Então, a ABA não pode ser chato, a gente já falou isso. Os direitos das pessoas com TEA. Entrem lá no Autismo Legal, que tem muita informação sobre os direitos. E o ABA gratuito lá no site, no Faça Seu Roteiro, né, que é uma forma, assim, guia de como você criar um roteiro para o seu filho, de como estimular no dia a dia. E por que é tão importante a capacitação dos pais, né, em ABA? Primeiro, porque tem economia financeira, né? A gente aumenta a intensidade do tratamento. Então, mesmo que a criança faça 40 horas por semana, se ela chegar em casa e puder reforçar aquilo, melhor ainda, né? E então os pais podem aprender assistindo parte das terapias, entrando no site, no Insta do Autistólogos, os cursos, enfim. Não é facultativo, tá, gente? A capacitação dos pais. É algo que a gente não pode discutir. Os pais têm que aprender, tá? Porque senão tudo aquilo que é aprendido na terapia pode ser perdido depois. Então, o nosso cérebro, ele é assim, ele só grava aquilo que ele considera que é importante, né? Então, por exemplo, as nossas aulas de química. Por que a gente esqueceu? Não é só porque era chato, porque era difícil, mas porque a gente só usou naquela época, né? A gente não usa as fórmulas de química no dia a dia. Então, o nosso cérebro pensou, ixi, isso aí, ó, não usa, nunca vamos jogar fora. Né? É como uma casa, a gente tem que ir na casa fazer uma limpeza, isso aqui é lixo, isso aqui é doação, porque senão, se a gente deixar tudo lá, né, vai ficar aquela bagunça. A mesma coisa no nosso cérebro, ele só guarda aquilo que ele acha, não, isso aqui é bom, isso aqui é importante porque eu uso, né? Isso aqui eu uso bastante, então não vou jogar fora. E por isso que a gente não adianta só usar no consultório, né? Tem que repetir em casa para que a criança realmente aprenda, memorize, e aquilo vire automático para ela, né? E se não for para usar no dia a dia, na rotina, na vida real, não adianta nada aprender no consultório também, né? Se os pais também não sabem lidar com as birras, com os comportamentos inapropriados, eles acabam reforçando. E essas birras são barreiras de aprendizagem. Então, a gente tem que... Não adianta o tratamento, né? A terapeuta lá puxando para um lado, os pais para o outro. Onde que a criança vai chegar? Não vai chegar em lugar nenhum, né? É como um barco, onde um está remando para o lado, outro está remando para o outro. Aonde que esse barco vai chegar, né? Vai ficar girando, provavelmente.
Então, não adianta, os pais têm que participar, têm que aprender, têm que estudar. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda a OMS, Autism Speaks, SBNI, né? E a maior revisão sistemática que fizeram recentemente avaliou que existem 28 práticas baseadas em evidências, e mais de 20 delas são baseadas em ABA. Então, como eu já falei, não tem discussão, tratamento para autismo é ABA. Então, eu mesma que aprendi, apliquei no começo, e hoje em dia, vocês viram, né? O Matheus é super social, comunicativo, ó, aí é uma foto do ano passado. E como que a gente pode viabilizar? No começo, eu mesma que aplicava. Só que isso era muito desgastante. Então, o que eu comecei a fazer? Eu contratei um estudante de psicologia, que pode ser um estudante de fono, de psicologia, enfim, uma pessoa interessada que queira aprender. Essa pessoa pode fazer o curso de AT, né? Eu sempre recomendo os cursos da Maíra. E ela pode vir, esse estagiário pode vir todo dia na sua casa. Isso pode custar nada para você, né? E você está dando oportunidade para esse profissional, para esse estudante se profissionalizar em algo que é altamente requisitado no mercado. Os profissionais não dão conta, eles têm filas de espera gigantescas, porque a gente não tem profissional suficiente para atender todas as crianças. Como que está meu tempo aí? Pode falar, Cacá, bem tranquilo. Quanto tempo eu tenho ainda? Mais 10 minutinhos. Tá. Então, obrigada. Quando a gente contrata alguém, né, porque por experiência própria, eu fiquei muito, muito cansada. E daí, quando chegava na hora do banho, eu já estava tão cansada de aplicar ali a terapia que eu dava aquele banho meio rápido. Quando a gente tem alguém que vem na nossa casa aplicar, sobra mais tempo, sobra mais energia para a gente, né, na hora do banho, na hora das refeições, ficar ali estimulando, fazendo graça, enfim. E o especialista ABA não precisa ter na nossa cidade, né? Ele pode atender online e ele garante a qualidade. Então, eu só tem como pagar um especialista ABA 1 hora por mês, né? Ou só tem como pagar um especialista 1 hora por mês. Que seja um especialista ABA, gente. Porque esse especialista vai criar esse programa, vai monitorar esse estagiário, e assim a gente vai ter um tratamento de qualidade e que funcione, tá? Se você tiver poucas terapias, aproveite esse tempo para capacitação de pais. Não vai adiantar nada se a criança ficar lá meia hora em terapia. O que aquilo vai adiantar? Nada. Como eu falei, naquela faxina lá do cérebro, só meia hora o cérebro vai pensar, isso não é importante, e vai jogar fora. Mas o que é a ABA, então, né? A ABA é uma ciência. E ela tem o objetivo de aumentar os comportamentos que a gente deseja, né, que são legais, como a fala, a comunicação, a interação, tudo que a gente quer que nosso filho fale, interaja, né? E a ABA tem o objetivo de aumentar esses comportamentos e de diminuir aqueles que não são legais, os indesejados, as birras, os choros, né? E antigamente, como que era? Se a gente comparar a ABA com a educação do passado, né? Antigamente, quando a criança fazia tudo certo, o que os pais falavam? Não faz mais que obrigação. E quando a criança fazia alguma coisa errada, castigo, palmada, punição. Ou seja, a educação do passado, e é o modelo que a gente tem de educação, e que a gente tem que quebrar isso, a gente tem que acabar com isso, essa educação do passado valorizava os erros, gente. Já a ABA é o contrário disso. A ABA valoriza os acertos, ela valoriza os comportamentos desejados, né? E ela também, não é que ela esquece, deixa o comportamento inapropriado. Pelo contrário, ela tem técnicas específicas para reduzir e, se possível, extinguir os comportamentos inapropriados. E ela evita ao máximo punições, tá? E é importante, às vezes, a gente vê até uma fuga, que pode parecer um comportamento inofensivo, né? Eu peço para o meu filho, sei lá, fazer uma atividade, fazer a tarefa, ele sai. Parece inofensivo, mas isso é um comportamento inapropriado e é uma barreira de aprendizagem. Porque se ele não faz atividade, ele deixa de aprender. E isso vale para tudo, né? Então, qualquer comportamento inapropriado é uma barreira de aprendizagem, né? E se a gente não tratar adequadamente, no futuro pode até
é muito provável que vai ficar cada vez pior. Pode até se tornar uma agressividade que vai inviabilizar a vida em sociedade, né? Porque uma coisa é uma criança dar um tapinha quando é pequeno, agora quando é adulto já não dá para admitir, né? Então, enfim, é muito importante que a gente se aproprie dos conhecimentos da ciência, de tudo aquilo que os especialistas estudaram por décadas para nos ensinar. Então, é muito importante a gente se apropriar desse conhecimento, que esse conhecimento funciona, né? Então, o perigo da agressividade, que não é um sintoma do autismo, né? E essa falta de manejo dos comportamentos pode levar à agressividade. E lá no site eu ensino como lidar com a agressividade, tá? Tem um videozinho com o Matheus que a gente faz a contenção, que a gente não pode admitir agressividade de jeito nenhum. Aí o comportamento pode ser, por exemplo, como esse que eu falei da fuga, né? Então eu peço para o meu filho fazer a tarefa e ele foge, né? Então tem a maneira para lidar com isso, pode ser para ganhar atenção, pode ser para obter um objeto, pode ser por controle. Tudo isso também está lá no site, nos destaques em birras. Como o nosso tempo é curto, eu vou ter que passar rapidinho, mas vejam lá no site em birras para entender o que a gente faz em cada uma dessas situações. Se a criança quer lá fazer a filinha de carrinho dela, já não pode nem chegar perto. O que eu faço? Né? Tá tudo lá nos destaques do Insta e lá no site também. Outra coisa importante é a gente fragmentar os objetivos. Muitas vezes a gente quer eu quero que o meu filho converse, que ele tenha muitos amigos. Enfim, a gente cria assim um objetivo gigantesco, que a gente está tão longe dele que a gente parece que nunca vai chegar. E como que a gente pode chegar lá? A gente vai dividindo em pequenas etapas, né? A gente vai seguindo um pedacinho por vez, né? Então, meu filho não senta para fazer atividade. Quando ele conseguir ficar sentado, mesmo que não seja para fazer atividade 5 minutos, eu já vou premiar, eu já vou reforçar, eu vou dar ajuda e vou considerar como um passo desse caminho eu consegui. A gente conseguiu, ele conseguiu, né? E a gente vai comemorar. E assim, a cada passinho, a gente vai chegar muito longe. Para falar sobre intensidade, eu até trouxe aqui, meu pé, ele nasceu super torto. Torto, assim como essa foto. Infelizmente, eu não tenho uma foto de mim, criancinha, né, do meu pé. Ninguém tirou foto lá, porque eu não tenho dedinho até hoje. Mas ele era assim, torto, tá? E quando a gente vê um problema físico, a gente vê esse pé aí completamente torto, a gente consegue entender que precisava de um tratamento intensivo. Então, no dia que eu nasci, os médicos já colocaram gesso, e daí eu fiz 2 cirurgias, e botava gesso, e daí ia lá tirar, tinha uma serra elétrica, assim, que é de tirar gesso, não sei se vocês já viram, é um barulho horrível, ele não machuca, mas eu morria de medo, e era botinha, e daí vocês veem aí as minhas fotos pequenininha, né, ó, de gesso, indo para brincando ali com ursinho, indo para a festa junina de botinha, indo para a escola de botinha, até dormindo de botinha tem ali eu dormindo. Então, assim, quando a gente vê que é uma coisa física, é fácil a gente entender que não adiantaria eu, uma vez por semana, ficar com a botinha 30 minutos e voltar para casa e ficar lá com o pé torto o resto da semana, né? Da mesma forma, o tratamento do autismo, ele precisa de intensidade, gente. Não adianta, no consultório, a criança ficar 30 minutos estimulando aquele cérebro, e quando ela chega em casa, ela fica o tempo todo no eletrônico, ela fica lá fazendo só as suas repetições, ela fica sozinha, sem interagir com ninguém. Então, não adianta, não tem como escapar disso. O tratamento tem que ter intensidade. No mínimo 10 horas de terapia água por semana. Como eu falei, pode ser com isso. Mas eu não tenho condições. Contrata esse estagiário, ensina ele, mostra lá, tem os cursos gratuitos no SUS. Se tiver possibilidade, faz os cursos da Maíra, que tem uma linguagem assim que a gente tem prazer de assistir. Eu sempre falo que é melhor do que assistir Netflix, porque quando você tem um filho com autismo, tudo que você quer é ter resposta para as situações da nossa vida, né? Como que eu faço para ajudar meu filho? Como que eu faço para estimular meu filho? Né? E esses cursos da Maíra, eles explicam como que a gente faz. Então, é muito prazeroso a gente encontrar todas as respostas que a gente procura ali, né?
E além dessas 10 horas de terapia por semana, também a gente tem que estimular o tempo todo, todo dia. No final de semana, na hora do almoço, na hora do banho, cada minuto do dia tem que ser uma oportunidade de aprendizado. Enfim, você é uma mãe espetacular. Parabéns. Se você está aqui assistindo essa palestra, é sinal de que você quer aprender, que você quer ajudar seu filho, e isso te diferencia de muita gente. Então, parabéns por isso. Eu desejo a vocês todo o sucesso do mundo. Convido vocês a visitarem lá o site para mais informações, né? Então, é o autistólogos.com. A entrar lá no Insta, no autistólogos_kk, a comprar o nosso livro, que é bem baratinho, está disponível lá na Amazon. Toda a renda para causa, como a Kenny já explicou. Tem o prefácio do Mion e conta com o collab dos maiores especialistas. E, fim! Que lindona, muito obrigada, viu, Cacá? Obrigada mesmo. Uma coisa que eu queria ressaltar na sua pessoa, você sempre tem uma palavra de ânimo, algo para levantar a estima das pessoas que sabem, que se relacionam com você. Eu acho isso muito bonito da sua parte. E olha que a gente nem se conhece tanto pessoalmente, mas as pessoas que são próximas a você sempre ressaltam isso, sabe? Que é uma coisa da sua personalidade. E a sua fala, ela traz isso muito latente, assim, né? Olha, você é uma mãe espetacular, né? Siga em frente e tal. E geralmente esse empoderamento dos pais, e você trabalha muito bem com isso. Então eu quero te agradecer de coração, falar que você não está sozinha, a gente está contigo de novo, né? Compartilhando teu conteúdo, não desista da gente, siga em frente, avance, cansa, eu sei, imagino, né? Só que entenda que você é a nossa Barbie linda e que a gente tá contigo no que precisar, tá bom? E você com certeza representa muito as mães, né? Essa causa maravilhosa, tá bom? Um beijo no coração, te agradeço muito. Obrigada. Milhões de beijos. Obrigada por todo mundo que está assistindo aí. Beijo.